Alguma vez tiveste medo daqueles gajos que se vestem de Pai Natal nos centros comerciais ou em festas de Natal? Até aos meus 8 anos de idade eu certamente tive. Eu penso que tinha uns 6 ou 7 anos quando eu e a minha mãe estávamos a passear pelo shopping com todas aquelas decorações e músicas de Natal. Bandas a cantar Jingle Bell, uma árvore de Natal gigante no centro do shopping e, claro, um homem vestido de Pai Natal sentado numa cadeira e coberto de cobertores verdes. Estava uma pequena fila de crianças com os pais, à espera de se sentarem no colo do Pai Natal e pedirem os seus presentes. Talvez umas 2 ou 3 crianças. Minha mãe insistiu que eu também me fosse sentar ao colo dele. Normalmente é ao contrário, a criança é que implora aos pais para se poderem sentar ao colo do Pai Natal, mas ela sabia o quão tímida eu era. Lembro que não havia ninguém ao lado do Pai Natal, tipo aquelas pessoas que normalmente se vestem de elfos e vão chamando a próxima criança para se sentar. Ali estava apenas ele. Quando me sentei no colo do estranho, ele agarrou-me e juntou-me ao seu peito e disse gentilmente ao meu ouvido: "O que é que tu queres para o Natal?" Eu acho que disse um Game Boy Advance. Ele então assegurou-me que eu iria receber um enquanto eu saía do colo dele. Quando me estava a deslocar de volta na direção da minha mãe, ela por alguma razão disse-me para eu esperar enquanto ela ia falar com o Pai Natal. Ela disse-lhe qualquer coisa baixinho. Ele riu-se do que quer que seja que ela tenha dito e respondeu: "Sem problema." A minha mãe disse-me então para esperar ali com o Pai Natal enquanto ela ia tratar de uma coisa rápida. Nesta altura, já não haviam mais crianças à espera de sentar no colo dele. Por isso, toda a sua atenção foi focada em mim. Ele disse-me para me aproximar e me sentar no colo dele outra vez. Eu não sei bem como, obedeci-lhe, apesar do meu medo de Pais Natal. Quando me sentei de novo no seu colo, ele puxou-me para mais perto dele, de maneira em que eu fiquei com as minhas costas quase deitado no seu peito. Quando eu me recordo deste momento agora, é ainda mais doloroso e arrepiante. Ele então sussurrou-me ao ouvido que tinha um Game Boy Advance lá fora no seu barracão e que se eu fosse com ele, o receberia já e não teria de esperar pelo Natal. Naquele momento, o meu medo virou excitação, visto que eu acreditei nele. Ambos saímos da cadeira e eu segui-o por um corredor que ia dar a uma das saídas. Mas a meio caminho, ele disse que devíamos fazer uma pausa para ir à casa de banho primeiro. Nós entramos na casa de banho. Ele rapidamente trancou a porta. E virei-me e olhei para ele, enquanto ele me olhava de volta. Mas antes de alguma coisa acontecer, houve um frenético bater na porta. Alguém do outro lado estava a gritar para abrirmos a porta. O Pai Natal abriu a porta e o homem do outro lado rapidamente o agarrou, puxou-o para fora da casa de banho e empurrou-o. O homem então levou-me de volta para o centro do shopping e perguntou-me onde tinha ido a minha mãe. Eu observei enquanto o falso Pai Natal casualmente saía pela porta de saída do centro comercial e para fora do meu campo de visão. Quando a minha mãe voltou, o homem explicou-lhe tudo. Tenho quase a certeza que ele esteve a assistir este tempo todo. Ele e a minha mãe então foram investigar se o centro comercial tinha contratado algum Pai Natal para hoje. Não tinha. Quem quer que fosse não passava de um pervertido vestido de Pai Natal para conseguir que as crianças se sentassem no colo dele e possivelmente esperar que a oportunidade perfeita surgisse para pegar uma, tal e qual como ele quase que pegou a mim. Esta história aconteceu há cerca de 5 anos na noite da véspera de Natal e foi à volta da 1 da manhã quando eu tinha acabado de pôr as prendas debaixo da árvore. Eu subi para o andar de cima, fui lavar os dentes e preparar-me para me ir deitar. Entretanto, desci novamente para ir à cozinha beber um copo de água antes de então ir para a cama. Quando eu desci, vi o meu filho Felipe, que na altura tinha 4 anos. Estava ali parado a olhar para as escadas que davam para a cave. Eu perguntei-lhe o que é que ele estava a fazer acordado tão tarde. Ele apontou para o fundo das escadas e disse: "Pai Natal." Eu peguei nele ao colo e levei-o de volta para o seu quarto. Voltei à cozinha, bebi o meu copo de água e fui para a cama. Acordei cerca de 1 hora depois ao ouvir o meu filho a correr no corredor fora do meu quarto. Eu suspirei e levantei-me da cama. Enquanto eu descia as escadas, vi o Filipe ao lado da árvore, olhar para os presentes. Depois, ele correu passando por mim na direção das escadas que dão para a cave. Ele apontou para o fundo das escadas outra vez. Desta vez eu olhei para lá e o meu coração parou quando vi uma figura preta sentada no último degrau. Eu quase gritei, mas de alguma maneira consegui manter o grito cá dentro. Eu
calmamente puxei o meu filho do pé da porta da cave e pulo mais perto da porta da frente da casa. Eu então tirei a minha mão da boca do meu filho na direção do puxador da porta para abrir para sairmos para a rua. Tentei abrir a porta o mais silencioso possível, mas foi inútil. As velhas dobradiças mais uma vez fizeram o seu típico barulho estridente enquanto eu tentava abrir a porta. Fiquei bastante arrepiado e paralisado com medo, que quem quer que fosse que estivesse lá embaixo tivesse conseguido ouvir o barulho. De repente, consegui ouvir passos pesados a subir rapidamente as escadas da cave. Eu gritei e basicamente abri a porta da frente rompante e quase que atirei o Felipe lá para fora. Fechei a porta e corremos para a casa do vizinho. Eu toquei a campainha o mais rápido que pude, provavelmente umas 30 vezes até eles a abrirem. Depois disso, entramos e ficámos lá à espera da polícia. Ainda assim, quem quer que fosse que estava na cave tinha conseguido fugir. A polícia fez uma investigação a fundo pela casa toda e não encontrou ninguém. Eu acabei por mentir ao Felipe e disse que sim, na verdade, aquele era o Pai Natal. Mas uns anos mais tarde, ele ainda se lembrava deste incidente e estava muito mais são sobre o que realmente tinha acontecido naquela noite. Estávamos todos à mesa a ter o nosso jantar de Natal. Estávamos a comer peru recheado, bacalhau, enfim, todos os típicos pratos que esperas que hajam na noite consoada. A nossa família não é muito grande. Eram apenas os meus avós e tios do lado da família da minha mãe. Na altura vivíamos num duplex. Do outro lado morava um casal. Nós nunca os víamos muito. Estranhamente existia uma porta que ligava ambos os lados. E não, isso não é uma cena normal que existe nos duplexes. Mas tinha um tipo de fechadura bastante peculiar. Teria de ser destrancada de ambos os lados para que a porta se pudesse abrir, e abria-se em qualquer uma das direções. Eu só a havia aberto uma vez, antes deles os dois se mudarem para cá. Desde então, a porta tem estado sempre trancada, pelo menos do nosso lado. Enquanto estávamos todos sentados à mesa a comer, a maçaneta dessa porta rodou e foi puxada antes que o trinco que a proibisse de ser aberta. Isto não foi acidental, visto que ainda durou uns 10 segundos. O meu pai levantou-se da mesa, foi até à porta e colocou uma mão no trinco e outra na porta. Precisa de alguma coisa? Não houve resposta. Ele estrancou o nosso lado da porta e abriu toda por completo. O lado deles do duplex estava completamente às escuras. Não se via nada. Parecia que ninguém estava em casa. Ainda eram 6 da tarde e nós tínhamos a certeza que os tínhamos visto a sair. Eu e o meu pai fomos até à janela e reparámos que o carro deles também não estava lá. Visto que somos bons vizinhos, assumimos o pior. Que a casa deles tinha sido assaltada e que quem tentou abrir a nossa porta era um intruso que não sabia onde esta poderia dar. Por isso, eu, o meu pai e o meu tio fomos ao outro lado para investigar. Nós ligámos todas as luzes e verificámos todos os cantos e fendas do andar de baixo. Foi então que nós ouvimos um baque e algo que parecia ranger vindo do andar de cima. Era pressão no chão em madeira. Eu estava bastante assustado, por isso fiquei para trás enquanto o meu pai e o meu tio correram lá para cima. Foi então que senti como o coração tinha saltado uma batida, quando o barulho de uma enorme confusão no andar de cima se rompeu antes de um grito do meu tio ecoar através do duplex até ao outro lado, visto que toda a minha família se levantou da mesa assustados. Momentos mais tarde, o meu pai desceu as escadas rapidamente com o meu tio ao seu lado, com a sua mão a cobrir o seu ombro ou a zona do peito. Ele tinha uma ferida feita por uma facada. Todos nós corremos rapidamente para o nosso lado do duplex e trancámos a porta. Ligámos para o 112 e simultaneamente ouvimos passos rápidos vindos do outro lado até que se tornaram em investidas contra a nossa porta. Com tanta força que a porta começou a rachar e via-se madeira a saltar assim como uma pintura. Conseguia-se ouvir também os grunhidos e gritos do homem enquanto este tentava arrombar a porta. Ambos, o meu outro tio e o meu pai, agarraram facas de cozinha, enquanto eu também me armei com uma faca. Eles disseram-nos para ficarmos todos para trás, enquanto eles esperavam ali ao lado da porta. Felizmente, o homem desistiu antes que a porta desse de si, e ouvimos-la sair rapidamente pela porta da frente. Nós observávamos pela janela, e todos nós vimos a sua cara enquanto ele corria pela neve e se virou para nos ver através do vidro. Ele então foi-se embora no seu Honda Civic preto, pela rua fora. Isto não acaba aqui. No ano seguinte ainda temos os mesmos vizinhos.
Estes estavam a ter a sua consoada com algumas pessoas lá em casa. Eu, sendo um pouco cusco, estava a espreitar pela minha janela do quarto quando reconheci a cara de uma das pessoas. Era o mesmo homem que tinha tentado invadir a nossa casa e que tinha invadido a casa deles. Quando contei ao meu pai, ele concordou e fomos abordá-los sobre isso. Eles negaram ser verdade o que estávamos a dizer e até o defenderam, dizendo que ele vinha de fora. Não havia nada que pudéssemos fazer visto que não tínhamos provas. Mas uma coisa nós sabíamos: aqueles vizinhos, por alguma razão, engendraram tudo aquilo. Nós mudámos-nos cerca de um mês depois, visto que o nosso novo medo daqueles vizinhos tinha se tornado insuportável. Isto aconteceu quando eu tinha apenas 5 anos. Era a noite da véspera de Natal, por isso, já era tecnicamente Natal. E eu acordei por volta das 3 da manhã, ou assim. Eu desci as escadas até à sala, devido à minha curiosidade de criança para ver se o Pai Natal já tinha entregue as prendas. A árvore já estava cheia de prendas por baixo. Eu estava tão feliz. O Pai Natal já tinha vindo. Mas o que era isto? Estava alguém na cozinha a mexer no frigorífico. Eu lembrei-me de entrar na cozinha e ver um homem altíssimo a mexer no frigorífico e a beber leite diretamente do pacote. Quando ele me viu, ele pôs o leite de volta no frigorífico e fechou a porta. Ele então pôs os seus dedos nos seus lábios para me dizer para não fazer barulho. Tu és o Pai Natal? Perguntei-lhe eu. Sim, sou. Disse-me ele baixinho. Ele então passou por mim, deu-me uma festinha na cabeça e procedeu para a sala para o pé da árvore. Eu não sei o que se passou comigo, mesmo com 5 anos de idade, visto que ele não tinha nada vestido sequer que se assemelhasse ao Pai Natal. Ele olhou à volta para todos os presentes e eu agradeci-lhe por todas aquelas prendas enquanto ele começou a pegar nas caixas maiores. Eu lembro-me de ficar confuso e tenho quase a certeza que lhe perguntei o porquê de ele estar a fazer o que estava a fazer. Mas não me lembro exatamente do que ele me respondeu. Lembro-me que foi algo do género: apenas a trocar alguns presentes por uns melhores que eu tenho no meu barracão. Eu acreditei no que quer que ele tenha dito. Ele então saiu pela porta traseira com 3 caixas e voltou momentos depois para vir buscar mais e voltou a sair. Entretanto voltou a entrar para me dar uma palmadinha nas costas e me dizer para eu não contar aos meus pais o que tinha visto. Eu sorri e concordei. Ele então saiu pela última vez com mais umas caixas. Eu esperei que ele voltasse com os presentes novos e melhores, mas ele nunca veio. Eu entretanto acabei por subir e contar aos meus pais, apesar do que ele disse. Quando os meus pais se aperceberam de que eu não estava a brincar, eles sentaram-se em choque e medo e passaram por mim a correr lá para baixo. Quando viram que metade dos presentes tinha desaparecido e a porta das traseiras tinha ficado toda completamente aberta, a minha mãe gritou como uma louca. Lembro-me dos meus pais estarem a repreender-me e a exigirem que eu descrevesse a pessoa que tinha entrado em nossa casa. Claro que tendo 5 anos de idade a descrição que eu dei foi tudo menos útil. Tudo o que provavelmente lhes disse é que era alto. Já passaram cerca de uns 15 anos e por esta altura, para mim, visto que eu tinha 5 anos na altura, isto não passa de uma história para contar, em vez de ser uma má experiência.